Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai esteja com você, Rádio 20, e toda a sua família. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Trecho da mensagem Falsos Discursos, extraída do livro Pão Nosso, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha nesta manhã. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Fé, Rogativa e Resultado, do livro Fé, Paz e Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Em matéria de fé, não te esqueças do esforço na realização que te propões a alcançar. O lavrador confia na colheita, mas para isso não menospreza o próprio suor no arado laborioso, permanecendo em atenciosa vigília, desde os problemas da sementeira às equações do celeiro. O arquiteto conta materializar a construção que lhe nasce do gênio criativo. Porém, para atingi-la pela segurança da obra, desde a base ao teto, consciente de que insignificante erro de cálculo lhe comprometeria o serviço integral. O professor conhece os méritos da escola, mas não ignora a necessidade da própria renúncia na formação cultural do discípulo, permanecendo na tarefa assistencial em favor dele, desde o alfabeto ao título de competência. Fé que apenas brilhe na palavra vazia, ou fé parasitária que somente se equilibra pela influência alheia, nutrindo-se tão somente de promessas brilhantes e relegando a outrem as obrigações que a vida lhe assinala, serão sempre atitudes superficiais daqueles que se infantilizam à frente das responsabilidades que o Senhor confere a cada um de nós. Aceitamos o imperativo de nossa própria renovação com Cristo. Se realmente buscamos um clima de elevação à própria existência, tracemos nosso ideal superior, utilizando nossas melhores esperanças. Todavia, não nos esqueçamos de transpirar no esforço próprio, doando nossas forças na edificação que pretendemos buscar, porque a fé em si constitui dinamismo atuante de nossas energias, condicionado à forma e à natureza de nossas orações ou de nossos desejos, impondo-nos inevitavelmente o resultado das ações que nos são próprias, seja na luz redentora do bem ou na treva escravizante do mal. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas em nossa cidade, assim como em todo o estado, em sua grande maioria, continuam com as reuniões públicas suspensas. A pandemia continua e o controle da mesma só virá com a vacinação da população,
o que ainda percebemos que levará meses. Enquanto isso, a utilização da internet, com a transmissão de lives, palestras e estudos, tem aumentado. Busquemos assim utilizar, dentro do possível, esse meio seguro de preservarmos-nos do contágio dessa pandemia, evitando ao máximo quaisquer contatos sociais. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amai o próximo como a si mesmo. Instrução dos Espíritos, a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois, que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação, triunfando da morte. Revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem. Conduz à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que, em seu começo, o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a grande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Além do Horizonte, localizado na Rua do Canário, número 501, Vila Andorinha.
Reuniões públicas segundas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Leão Denis, localizado na Rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. O livro dos Espíritos. Ouçamos agora a questão de número 656. Agrada a Deus a prece? Resposta dos Espíritos. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 6, essa passagem. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O Espírito Emmanuel comenta esta citação bíblica na mensagem Estejamos Contentes, e que faz parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: o monopolizador do trigo não poderá abster-se à mesa senão de algumas fatias de pão, para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de uma roupa, destinada ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida do coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo. Nos dias de borrasca e insegurança, entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra antes de tudo as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e esqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor. Se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver
e servir, em paz e contentamento. Onde encontrar uma instituição espírita? Lá Espírita Maria Dolores, localizado na Avenida Jangadeiro Juvencio, número 257, bairro Nova Caruaru. Reuniões públicas, domingos, às 4h30 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Então, nós estamos agora naquela parte em que você, rádio ouvinte, participaria fazendo perguntas e tirando dúvidas. Mas devido à pandemia, como já faz algum tempo, nós estamos preparando o programa em gravação e trazemos antecipadamente algumas questões para aprofundar os assuntos que tratamos nessa manhã. Então vamos agora passar para essas perguntas. Antes eu gostaria de completar uma informação do endereço da SEEC, né? Que fica na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, 440, Cidade Jardim. As reuniões públicas acontecem nas terças, quartas e sextas, às 7h30 da noite. E agora vamos à primeira pergunta, que é: a que programa divino Emmanuel dirige a nossa atenção? Ouvimos na abertura do programa de hoje, na mensagem extraída do livro Pão Nosso, Falsos Discursos, essa expressão muito profunda que Emmanuel coloca quando ele diz: cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. E aqui vamos entender um pouco o significado de cumprir a palavra do Mestre em nós. O programa divino, a missão do Cristo, ao estar entre nós há mais de 2000 anos, era, sobretudo, acordar-nos espiritualmente para a vida verdadeira, para o reino dos céus. Era fazer com que a criatura humana passasse a se perceber mais num plano divino, direcionado, todo ele, para a sua felicidade, para as bem-aventuranças, para o reino dos céus. Mas isso só seria possível despertando o homem do sono que o materialismo, o egoísmo, já fazia há muito tempo, dificultando o despertamento para a realidade espiritual do próprio homem. Então, o programa divino do Cristo, ele pode e deve ser compreendido, como Emmanuel colocou, cumprir a palavra do Mestre em nós. E isso só se dará na medida em que, sensibilizados à mensagem do Cristo, nós nos abramos para todo um trabalho íntimo de revolução interior, de burilamento espiritual, como a doutrina espírita coloca, fazendo com que passemos a perceber a vida, a experiência no corpo, com olhos totalmente diferentes, com os olhos do Espírito eterno, que sabe estar no planeta de provas e expiações, com necessidade de passar por dificuldades, provas, doenças, a título de matérias que precisam ser pagas e entendidas, mas cujo destino não é de modo nenhum a vida material, a vida no corpo. O destino nosso é a vida espiritual. A natureza nossa principal é o espírito. E para despertar essa consciência, o Cristo esteve entre nós há mais de 2000 anos, e hoje nós temos, através do Consolador prometido pelo Mestre, que é o Espiritismo, um novo incentivo de despertamento
para aproveitarmos de fato a atual existência no corpo, tornando-nos ativos no cumprimento desse programa divino que o Mestre trouxe para nós. Era esse esclarecimento que tínhamos para essa questão. Vamos ouvir mais uma pergunta com os temas que tratamos nessa manhã. Qual a segunda palavra do alfabeto divino é revelada pelo Espiritismo? Na leitura que tivemos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, é colocado para nós, pelos benfeitores espirituais, esse esclarecimento, essa revelação. Ele diz assim: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Evangelho se refere ao impacto e ao poder do amor que o Mestre trouxe, despertando nos apóstolos e nos primeiros cristãos toda a coragem e determinação para enfrentar perseguições e a própria morte nos círculos romanos. Essa palavra amor foi, como o Evangelho coloca, o toque para o despertamento dessas atitudes revolucionárias que os apóstolos tiveram em relação à vida material. Mas aí o Evangelho diz em seguida: o Espiritismo, a seu turno, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que esta palavra ergue a lápide vazia. Essa palavra é a reencarnação. Então, o papel singular que a doutrina espírita vem exercer no movimento cristão atual é a aproximação e a compreensão do sentido e do significado da reencarnação. Reencarnação como lei divina, como projeto do Pai para a caminhada evolutiva de seus filhos através de corpos materiais. A reencarnação é preciso que entendamos muito bem à luz da doutrina espírita, porque há muitos conceitos sobre a reencarnação que não tem nada a ver com o espiritismo. Ainda tem pessoas que acham que é possível reencarnar em animais, a criatura humana. Outros até acham como forma de castigo. A pessoa foi tão mal em determinada área do comportamento dela que ela reencarnaria em determinado animal para pagar aquele mal que ela tinha feito. Esses conceitos de reencarnação não têm nada a ver com o espiritismo. O entendimento que a doutrina espírita da reencarnação tem por primeiro alicerce a determinação de que ninguém reencarna para trás, ninguém regride, nenhum espírito que está agora reencarnando como homem jamais voltará na sua caminhada evolutiva a encarnar em animais. Os animais fizeram parte da nossa caminhada evolutiva, mas já foram superados há muito tempo. Então só se reencarna homem dentro da raça humana.
e sempre se reencarna progressivamente, não para voltar atrás. É certo que surgem na nossa caminhada reencarnatória tragédias e desastres morais e físicos, que faz com que o homem tenha uma reencarnação posterior de muito sofrimento. Mas isso não é um retrocesso na sua caminhada evolutiva. É mais um aprendizado. Está certo que não é um aprendizado que se queira, em cima da dor e do sofrimento. Mas quando a criatura humana erra reiteradamente e de forma criminosa, por exemplo, ela vai ter, perante as circunstâncias das leis divinas, repercussões que farão com que ele possa ter uma reencarnação em cima de um corpo cheio de dificuldades, de doenças. Mas isso não é um retorno, um atraso do espírito. O espírito estará aprendendo, mesmo que seja embaixo de pancada, mas está aprendendo. E está evoluindo. Então, entendamos bem, as obras espíritas, as palestras espíritas, elas vão nos dar um entendimento da reencarnação que nós nunca tivemos antes. Esse entendimento é novo, porque é profundamente alicerçado no Evangelho do Cristo. Então, é essa a segunda palavra do alfabeto divino que é dito para nós: a reencarnação. Vamos ainda para mais uma pergunta com os temas que abordamos nessa manhã. Como entender que a doutrina de Jesus inteira possa ser resumida no amor? No mesmo tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, é colocado para nós no início essa frase: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Vamos analisar essa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus teve que ser muito claro a respeito da importância do amor e de que como esse sentimento divino engloba todo o conhecimento da criatura humana. Tem duas passagens diferenciadas no Evangelho de Mateus em que Jesus resume o entendimento sobre a importância do amor. Na primeira delas, Jesus diz assim: a lei e os profetas, que representavam toda a Bíblia conhecida na época de Jesus, se resume a 2 mandamentos: amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Mas no mesmo Evangelho de Mateus, mais adiante, Jesus diz: a lei e os profetas se resume a um só ponto: fazei ao próximo o que gostarias que o próximo te fizesse. Essa é a síntese do amor que resume toda a doutrina do Cristo, toda a Bíblia e todo o conhecimento religioso do homem. As grandes religiões da humanidade, do budismo ao islamismo, ao brahmismo, todas elas têm por teto principal, alicerce,
o amor. Ensinado, comentado e falado de outras formas, mas é a base de todo o conhecimento religioso do homem. Então é a isso que nós queríamos destacar. Estamos então chegando ao momento final do nosso programa. Agradecemos a todos a audiência. Compartilhem com amigos. Estamos aqui todos os domingos, 7h30 da manhã. Muita paz para todos. Em marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.